A terceira temporada de Valéria chegou na Netflix e nesse vídeo eu vou falar o que eu mais gostei e o que eu menos gostei nessa terceira temporada e obviamente falar do nosso quarteto de amigas que é formado pela Valéria, Carmen, Lola e Nereia. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E como eu disse, eu vou falar sobre a terceira temporada de Valéria, mas fica tranquilo que nesse início eu vou falar sem spoiler. Então se você não assistiu a terceira temporada, fica tranquilo que quando eu adentrar na zona de spoiler, eu aviso a vocês. Então eu vou começar aqui falando sem spoiler dessa terceira temporada, para vocês sentarem a entender o que eu senti assistindo, o que vocês podem esperar dessa terceira temporada. Então acho que essa terceira temporada, ela aprofunda algumas questões com relação a essas 4 mulheres, né, que estão tentando aí lidar com a vida adulta, com a questão do romance, né, de um relacionamento amoroso. Então a gente vai continuar vendo isso, mas eu acho que o quarto episódio, que é quando a gente vê elas adolescentes, sim, nós temos aí atrizes interpretando elas adolescentes, outras atrizes, né, no caso, e a gente vai entender um pouco essas questões. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre elas, né, a partir desse quarto episódio, que eu acho que esse é um episódio incrível, maravilhoso realmente. Acho que é o meu episódio favorito dessa terceira temporada e eu acho que dá uma profundidade nessas personagens. Eu acho que eles vão amadurecendo elas, vão trazendo aí novas questões para algumas, outras não, mas a gente vai vendo um aprofundamento. Eu acho que esse episódio, ele é muito importante pra gente entender mais ainda, a gente ter mais background dessas personagens. Obviamente que a série, ela continua engraçada, com aquela questão, né, do romance, daquelas cenas mais picantes, né, já que nós estamos falando aqui de mulheres que sim, elas querem ter prazer, elas buscam ali também o prazer, obviamente elas querem um romance, elas querem um amor, mas a gente vai vendo tudo isso aqui nessa terceira temporada. Óbvio que umas gostam mais do que as outras, ou umas querem se divertir mais do que as outras, mas eu acho que a grande questão é a gente entender essas personagens. Lá no final da segunda temporada, nós vimos a Lola deixando o Sérgio pra lá, graças a Deus, indo viajar, querer curtir, aproveitar as coisas que ela mais gostava. Então a gente vai ver ela aí a partir desse ponto, ela tentando aí se entender, tentando entender o que ela quer pra vida dela, ou não. A Valéria, que agora é uma best-seller, né, vendeu bastante ali o livro em postora, e será que ela aceitou ali ficar saindo com o Victor casualmente ou não? Eu acho que a Valéria, ela continua aí com alguns dramas que vão se mantendo ali desde a primeira temporada, que é um pouquinho chato, mas eu acho que a gente vai vendo aí um pouquinho de amadurecimento dela, mas eu ainda acho que em alguns momentos vai se repetindo muito a história da Valéria. Enquanto nós temos aí a Nereia, que a gente vê que ela abriu esse negócio de organização de festas, deixou de ser advogada, mas ela não quer só isso para a vida dela, ela é questão ali do trabalho. Ela também quer alguém, então a gente vai ver ela dando aí o início de achar alguém, a gente vai ver tudo isso e eu acho isso muito legal. E a gente vai entender um pouco também mais da Nereia, principalmente, como eu disse no quarto episódio, com relação ali, né, à adolescência dela, uma coisa que marcou muito e que fala muito sobre por que ela é assim. E obviamente a Carmen, que eu gostei demais da história dela ali adolescente, então nós vamos continuar aí acompanhando a saga do casamento dela com Borja. Aliás, eu amo esse casal. E obviamente que outras coisas também vão acontecer, mas eu não posso ficar dando aqui spoiler, mas de forma geral eu acho que a série, ela consegue manter essa essência, né, dessas 4 amigas que estão ali sempre apoiando uma outra, dando suporte uma outra, elas errando, elas acertando e sempre, obviamente, conversando ali uma com a outra. E eu acho que é uma das coisas mais legais, eu acho que é mais importante aqui da série é a amizade delas, né, e mostrar o quanto elas são mais fortes quando estão unidas, quando estão juntas. E eu acho isso incrível. Eu amo a amizade delas. Muito engraçado, porque tem uma cena, não é assim spoiler que vai atrapalhar não, porque elas vão juntas ao ginecologista. Então assim, a gente vai vendo a intimidade delas. Então elas são consultadas ali pela Rebeca, que é a irmã da Valéria. Então elas sempre vão todo ano juntas no ginecologista. E eu achei isso aqui incrível, mostrando o grau de intimidade delas, que elas não estão nem aí, elas não têm o pudor ali, né, que elas falam sobre tudo. E eu acho que essa é uma das partes mais legais. E eu continuo aqui na terceira temporada de
Valéria é realmente essa questão da amizade. Obviamente que nós vamos ver os dramas pessoais, a questão ali do romance, né, o que tá acontecendo com elas e a questão profissional para algumas, mas eu acho que a série como um todo ela consegue manter a essência das outras temporadas e novas questões. Isso que eu acho que é uma das coisas mais legais da série. Então nós vamos ver aí alguns novos dilemas, alguns dilemas repetidos, mas nós vamos acompanhar aí nesse quarteto de amigas. Mas eu preciso dizer que o final me deixou meio assim. Eu acho que a série, ela acabou tendo aí uma resolução. Talvez não precise de mais temporadas, não sei se vai ter ou não. Eu gostaria. Eu gosto muito de Valéria, eu acho que é uma série incrível, que a Netflix não divulga direito, que as pessoas não falam muito, e eu acho isso um absurdo, porque é uma série que ela é importante, porque fala sobre o corpo feminino, sobre a mulher, sobre sentir prazer, sobre se divertir, sobre a amizade feminina. Eu acho essa série ela realmente incrível e necessária. Obviamente que tem algumas coisas que são um pouquinho mais chatas, algumas coisas que não precisam aqui ou outra, mas de forma geral, essa série ela é maravilhosa. E eu amo Valéria e eu acho que Valéria merecia muito mais reconhecimento. E como eu disse, né, o último episódio dá aquele gostinho de que teve um encerramento, então pode ser que Valéria aí fique nessa terceira temporada. A gente não tem aí uma quarta temporada, porque a gente pode dizer que meio que algumas coisas aí concluíram, poderia continuar mostrando elas? Poderia, mas é necessário. A gente tem um encerramento para algumas coisas que a gente precisava de resposta? Temos. Então é isso que eu preciso dizer aqui nessa parte com spoiler. A série ela continua divertida, ela continua sensual, ela continua com aquele time incrível, sim. Eu acho que a série ela se mantém. Então é isso que eu tenho que falar aqui sem spoiler, porque agora sim, eu preciso adentrar na zona do spoiler para falar tudo que eu preciso contar sobre essa série, porque teve muitas coisas que eu gostei, que eu amei nessa série, teve algumas coisas que eu não gostei, mas agora eu vou falar com spoiler. Então nós estamos ali a Valéria no dilema no final da segunda temporada. Se ela fica com o Victor, não. Eu achei que o Victor não fosse voltar para essa temporada. Eu falei, acho que já deu, né? Deu a entender ali no final da segunda temporada que ela ia se envolver aí, né, com esse novo escritor, né, com esse Bruno. Então eu achei, não vamos ter mais o Victor, mas tem. E acaba caindo na mesma situação da outra temporada. Ela aceita esse relacionamento que não tem um status definido, que eles são livres para fazer o que eles quiserem. Então, se ele quiser ser com outra pessoa, ele pode, ela também. Só que ela pega o sutiã de outra mulher. E aí entra na questão porque ele disse que não dormiu com essa mulher, porque ele pensou na Valéria e tal. E essa temática vai se repetindo e isso vai me irritando. Porque a gente viu na segunda temporada que ele estava muito apaixonado, ele estava querendo algo, mas não estava, ele não sabia muito bem, ele estava incomodado ali com ela tá usando a aliança, Valéria, a questão do final dele ter visto ela beijando o Adrian, eu acho que isso mexeu muito com ele, e por isso que ele não quis ali, né, um relacionamento fechadinho, direitinho, porque ele ainda estava magoado com algumas coisas, apesar de ele não querer rotular, ele não querer namorar a Valéria. Sim, confuso e complicado, porque os dois são assim, né? Então, essa terceira temporada começa aí e eu já fico, porque a Valéria tá fazendo isso de novo com ela, sabe? Entrando porque ela quer um relacionamento. Ela precisa de um status, ela precisa saber, né, o que ela tá vivendo. E ela quer isso com o Victor. Só que o Victor não quer, ele nunca teve um relacionamento sério e ele não quer isso pra vida dele. Mas ele até dá a entender em algum momento ali nessa terceira temporada pra Lola, né, quando ele diz que ele arranjou um meio de dar certo ele e a Valéria. Eu achei que ele queria um relacionamento, eu falei, a Valéria vai voltar pro Victor. E eu acho que encheu um pouquinho isso. E ela é muito insegura, ela não sabe o que ela quer o tempo todo. A gente já tinha visto isso na primeira e na segunda temporada, mas eu acho que aqui a questão da Valéria, o arco da Valéria, acaba se tornando um pouco repetitiva. Ela tá com bloqueio, porque ela tá com problemas pessoais, e aí a questão do Victor, e aí que ela acaba se envolvendo com o Bruno, mas ela não esquece totalmente o Victor. Gente, eu achei que ela fosse beijar o Victor na festa da Lola, eu já tava, não fez isso, Bruno! Não, mas graças a Deus eu não fiz isso, mas o Bruno percebeu, né, que tava rolando alguma coisa, que ela ainda tinha sentimentos do Victor, e eu achei ele um homem incrível e super maduro. Ele apresentou ela pra filha, mostrou ela pra todo mundo como namorada dele, como ela, né, nessa categoria de namorada, coisa que o Victor
nunca fez pra ela. Mas a gente sabe aí que a Valéria gosta muito do Victor, se pegou a ele, e eu acho que ela se apegou muito mais porque ela estava ali em um casamento que não estava legal com o Adrian. Então, ela viu um cara dando apoio pro livro que o Adrian não dava, e ela acabou pegando isso e levando pra vida. A gente até vê ali nas memórias ali dela, né, adolescente da Valéria, que ela estava se apaixonando por um garoto, aí ele foi pra casa dela, disse que ele estudava, mas obviamente ele só queria ficar ali com ela. Só que ele queria que ela masturbasse ali ele. E obviamente ela não queria. Então ela continuou beijando ele colocava a mão, ela tirava. E foi ficando naquilo até o momento que ela falou: não, não quero. E acho que isso se repete muito com o Victor, esse ciclo. Ela gosta do Victor, ela quer ficar com o Victor, então ela vai ali meio que deixando de lado o que ela quer, os sentimentos dela, e ela vai ficando nesse ciclo. Como ela ficou com a Adri, mesmo ela não estando feliz, mesmo ela não estando bem porque ele não apoiava ela. A gente tendo aí alguns problemas e ela foi ficando. E eu acho que essa é a grande questão aqui da Valéria. Quando ela percebe que o Victor não vai estar com ela, não vai amar ela, não vai estar quando ela realmente precisar de alguma coisa, mas o Bruno sim, porque o Bruno é uma pessoa incrível. Ele já foi casado, ele tem uma filha, então ele tem outra visão de mundo, ele mora em uma outra cidade, então tem todas essas questões. Então eu acho que ela se dá conta, né, depois, obviamente, que a mãe ali do Borgia, a Puri, fala, né, ali sobre a questão do derrame ali, né, do marido, que ela limpa o nariz dele, que não tem problema, e que sabe que ele faria o mesmo, porque eles se amam, que obviamente que eles tiveram a paixão inicial, mas que isso acaba, porque realmente não é sexo que faz uma relação. E eu acho que é aí que ela se dá conta realmente, né, do que ela quer e do que ela procura pra vida dela. E eu fiquei com medo, mas eu preciso falar com medo que no final aparecesse o Victor, porque eu tava assim, Bruno, 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 Bruno. Quando o Bruno apareceu ali no final, né, indo pro casamento ali, né, da Carmen e do Borges, eu falei, ai meu Deus do céu, graças a Deus que não foi o Victor. E ele ficou lá com aquela cara de bunda triste. E ele fala pra Lola que queria ter um relacionamento, mas até a mãe dele dá um sermão nele. Mas aparentemente ele não sabe o que ele quer, ele não quer se comprometer com alguém, mas ele gosta muito da Valéria, parece que ele nunca gostou de alguém assim como ele gostou da Valéria. E eu me sinto muito confusa com relação ao Victor, porque a gente vê ele na temporada passada, na segunda temporada, levando ela na festa de aniversário dele, na família, pra conhecer a família. Não sei, eu não sei realmente o que o Victor quer. Ele teve a oportunidade, a Valéria ficou com ele novamente, e ele vai falar, porque nós não gostamos de compromisso. Gente, por Deus, ele teve ali a oportunidade e estragou. Ele realmente não sabe o que quer, e eu acho que a Valéria, ela merece algo muito melhor. Ela merece uma coisa muito melhor que é o Bruno, que é uma pessoa super compreensível, incrível. É um casal que tem uma química maravilhosa juntos, né? Precisamos falar da Lola, né? Então, a Lola, a gente vê ela aí achando que perdeu o charme dela, que as pessoas não querem mais ficar com ela, até que aparece o Raí. Raí, que é de Raimundo, né? Que ele é meio mais novo que ela, tem 20 anos, e ela fica assim em choque porque ela achou que ele tinha 25. E a questão de terem muita idade, né? Muita diferença de idade de 10 anos, que eu não acho que seja tanta assim, mas isso assusta ela. Então, quando ela tava ali fazendo 30 anos, já faz de 30 anos, que ela vê um cabelo branco ali, né, na região íntima dela, é muito engraçado, gente, esse momento. E eu acho que ela fica muito assustada com relação a isso. E quando ela vê os amigos dele, então, que eles gostam de andar de skate, que eles são novos, são de escola, ela não se vê ali, porque ela quer ir no restaurante que, obviamente, ela tem dinheiro pra pagar, mas eles não têm. Então ela fica, o que a gente tem em comum? Até que ela se dá conta que não é só isso que é importante num relacionamento, né? Então a gente vê o Victor falando, olha, não deixe o seu orgulho falar mais alto, porque ele já achou que tinha perdido ali a Valéria, e ele fala, olha, não vá por esse caminho que eu fui, porque eu perdi uma pessoa que eu gosto muito. Então acaba acordando, indo atrás ali, né, do Raí, mas obviamente que a gente também vê a questão da adolescência aí, porque esse episódio 4 é maravilhoso, a gente explica tanta coisa sobre elas, então a gente vê que ela acaba se relacionando com... Gente, esse momento me irritou muito, porque assim, quando ela falou que estava no segundo ano da faculdade, nitidamente, ela não parecia nem no 17, né? Quando a gente vê aquela atriz ali na adolescência, que todas estão ali com 17 para 18 anos, que eu não achei, porque elas parecem ser até mais novas. Eu fiquei chocada com aquele homem de 32 anos, casado, com uma mulher esperando filho e ficando ali, né, com a Lola.
Então, ele tem relações com a Lola e depois ele fala: eu sei que você tá no ensino médio. Jesus, gente. Como que um homem maior de idade, 32 anos, ficou com uma menina de 17, gente? Eu achei isso aqui péssimo. E vai mostrando esse ciclo que ela vai vivendo, porque ela foi se sentindo mal. E é muito mais fácil você ficar com alguém que é casado, porque aquela pessoa, você não espera muito. Então, eu acho que é isso que a Lola esperava das pessoas, não esperava muito. Ela foi abandonada pela mãe, então ela fala: não me abandona, como minha mãe me abandonou, ele acaba indo embora porque ele falou: eu não sou uma boa influência, eu não sou uma boa pessoa pra você. Você merece uma pessoa muito melhor do que eu. E a esposa dele também estava grávida. Ele não chega a ficar com a esposa, né? Mas ele tem que ali cuidar do filho. Então, nós temos essa questão. Eu acho que isso quebrou muito a autoestima da Lola. Tanto a questão da mãe, tanto quanto a questão, né? Aí desse homem. Gente, é muito péssimo esse momento. E eu fiquei muito enojada com tudo que acontece. E a Lola vai replicando muito isso. Ela vai tendo relacionamentos ruins, com pessoas comprometidas. E sempre com pessoas mais velhas do que ela. Então, quando ela tá com o Raí, que é bem mais novo, aquilo assusta ela, né? Porque é algo novo. E uma pessoa que gosta, que é compreensiva, que é legal com ela, é novo. Então, ela tem que lidar com isso. Ela não precisa ser sempre maltratada, né? Então, ela vai se assustando aí no relacionamento com o Raí, que não quis ir direto pra cama com ela, quis conhecer ela, quis ver como é que ela é, pra depois ter uma intimidade com ela. Então, isso tudo foi assustando a Lola. Mas eu gostei muito do final dela ir lá falar com ele, se declarar, falar que ama, porque sim, ela ama ele, era nítido que ela gostava dele. Então, eu gostei demais dela conseguir essa liberdade, dela conseguir verbalizar isso e conseguir ficar com ele ali no final, que eu achei super importante, né? E a Nereia? Nós temos aí a Nereia no final da segunda temporada, fazendo o negócio dela de organização ali de eventos. Ela já conseguiu organizar ali o evento, né, que era da Valéria, dela fazer a leitura dentro da casa ali da Lola. Então, ela acabou sendo contratada ali, né, pela agência, né, que publicou ali, pela editora, no caso, né, da Valéria. Então, ela já tinha alguns serviços, ficou encarregada de organizar ali o casamento, né, da Carmen com o Borges. E a gente vai vendo essa crescente dela, mas ela quer encontrar alguém. E ela fica pau da vida ali com a Carmen, dizendo que a Carmen não está dando, né, a devida atenção ao casamento, porque a Carmen não quer a mesma coisa com ela. E isso me incomoda muito na Nereia, porque a Nereia, ela é extremamente controladora e ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Quando a Puri e ela começa a conversar, aquilo vai me incomodando, porque a gente vai vendo que a Carmen não vai podendo escolher as coisas, e esse foi um dos momentos que me causou incômodo na série. Obviamente que não no sentido de ser ruim, mas sim mostrando a personalidade ali da Nereia. E quer uma namorada que seja igual a ela, que vista roupas parecidas com ela, que seja toda certinha, porque ela quer formar uma família. E ela vai assustando ali no primeiro encontro, porque ela quer tanto ter uma família, casar, que ela já vai ali falando coisas que você não se fala pra outra pessoa do primeiro encontro, nem com 2, 3 meses de namoro. Então, assim, gente, é muito complicado você conhecer a pessoa, você tem que ver se a pessoa realmente, né, como é que essa pessoa é pra você falar de assuntos como casamentos. Você não vai falar ali com dias, meses, aliás, no primeiro encontro, como foi com a Nereia. Então, assim, a Nereia, ela tá tão preocupada em formar uma família, em ter alguém, que ela simplesmente surtou aí nesse momento, né? E a gente vê a Lola ainda se intrometendo. Foi muito engraçado essa parte. Mas eu acho que a questão ali do quarto episódio, novamente, de ver a Nereia adolescente que tinha se apaixonado por uma menina que ficava no ponto de ônibus. E quando ela vai falar com a mãe corta ela, porque ela tem um namorado Pablo que não tá dando certo. E ela tá percebendo que ela não é hétero. E a mãe simplesmente super rígida, fala pra ela que ela tem que fazer o que der certo com o Pablo e não sei o que. Então a gente vai vendo que ela teve ali que polir, que ela teve que mudar, que ela teve que se alterar ali por causa, né, das imposições da família, que exigiam muito dela. Ela tirou 10 e eles falaram: ué, mas é sua obrigação tirar nota boa, você passar de ano, não tem que te dar parabéns. Então, o quanto que eles são rígidos, que ela tem que sempre olhar pra cima, que ela não pode olhar pra baixo. Então, a gente vai vendo certas coisas que a gente entende o porquê que a Nereia é desse jeito, porquê que ela é rígida, por isso que ela é assim, e por tudo que ela passou, né? Ela fala que ali o primeiro relacionamento dela foi o clipe do Tatu, né? Que era aquelas cantoras que depois a gente descobre que elas fingiam que estavam namorando, mas não eram namoradas. Então, a Nereia, ela é essa pessoa, ela acabou ali perdendo
o contato com essa menina, que ela era apaixonada ali por tudo que a mãe falou, então ela nunca mais teve, e é um final triste, é muito triste ver isso. E aliás, todas tiveram algum momento complicado ali na adolescência. Então a Nereia, a gente depois descobre no final que ela tá dormindo ali, né, no escritório, porque ela não tem uma casa. Eu acho que isso era meio óbvio, porque toda hora que perguntava da casa, minha casa tá arrumando, não pode ir na casa, e sempre perguntava uma desculpa pra ninguém na casa dela. E não, depois a gente descobre que ela realmente não tem lugar. Ela não quer ficar com a Lola novamente, que ela não quer atrapalhar ali as coisas da Lola, e ela não quer ser um fardo para as amigas, ela não quer atrapalhar as amigas, então ela assumiu ali o negócio, ela investiu o dinheiro que ela tinha no negócio dela, então ela tá dormindo ali porque é o melhor para ela. Mas obviamente eu acho que ela poderia falar com as amigas, né? A própria Georgina fala para ela. A própria questão da Nereia com a Nureia, gente, era nisso que ela não gostava daquela mulher, que não tinha química, mas ela gostava da Georgina, mas a Georgina é um caos, né, vamos dizer assim, comparada à Nereia, porque ela não é certinha, ela tem piercing, ela não é aquela pessoa do jeitinho da Nereia, metódica, então ela acha a Georgina um caos, mas ela tá sentindo uma atração, tá sentindo tesão, e ela quer, né, ter relações ali, transar com a Georgina, mas ela tem uma namorada, e a namorada obviamente percebe e vaza, né, gente? E depois ela consegue ali falar o que ela tá sentindo. A gente viu essa dificuldade dela de falar o que ela sente, né? Obviamente porque ela teve que reprimir durante anos e anos, né, por causa ali dos pais. A gente viu isso ali com a Olga na segunda temporada, e a gente vê isso aqui, mas dessa vez é menos velado. Ela meio que não aceita namorar uma pessoa ali que tenha um carro sujo, que não seja organizadinha, direitinha que nem ela, e a gente vê ela finalmente falando dos sentimentos dela, o que eu achei incrível. E nós temos, por último, que é o meu casal preferido, né, da série, que é a Carmen e o Borja. A gente vê que a Carmen, ela tá super, né, carregada ali de coisa, sobrecarregada, porque ela tem que cuidar do casamento, ela tem que ver a carreira dela, e ela é promovida, e ela descobre que tá grávida, e assim, é um turbilhão de coisas. E eu acho que a série, ela consegue trabalhar muito bem esse casal, gente. O Borja é um amorzinho, gente. Tinha que pegar o Borja e colocar num potinho. E a Carmen também, gente, que casal incrível, gente. Eles juntos, eles funcionam muito bem, eles têm uma química e eles funcionam como uma dupla, como uma equipe, né? Então, quando ela tá ocupada com o negócio do trabalho, ele tá lá tentando ajudar no casamento, eles tentando lidar com tudo isso, ela passando mal e ela não tá se dando conta que ela pode estar grávida até o momento que ela se dá conta disso e ela meio que surta, porque ela quer tentar entender se ela tá feliz ou não, mas ela entende que ela tá feliz, quer ter. Eu achei muito bonito quando ele pergunta, tá, você tá grávida, mas é isso que você quer? Você quer ter o filho? A sensibilidade dele perguntar isso pra ela foi incrível. E quando ela disse que quer, ele surta, é o melhor momento da minha vida. E eles são um casal muito lindinho, né? E ela surta quando ele fala que já teve uma noiva, que ele quase se casou, a Marga, né? E ela fica assim, surtada, porque ele nunca comentou. E eles estão ali pra casar, o casamento tem 24 horas, e ela tá surtada, incomodada com isso. E a gente também conhece um pedaço ali, né, da adolescência da Carmen, que, assim, mexeu muito, né, comigo. Ela era gorda, eu saí com o amigo do irmão, já estão uns 3 meses saindo, se curtindo, né, o David, e aí ele não quer assumir ela, porque, não, por causa do seu irmão, porque vai pegar mal, e não. E nitidamente a gente percebe que ele não quer assumir ela por causa ali do corpo dela. Então, os amigos dele aparecem, né, e começam a chamar ela de Fruíli, a fazer piada, e ele ri. E ele, não, é bobeira, você está muito sentimental e não sei o quê. E fala que estava acompanhando ela na casa porque o amigo dele pediu. Gente, foi horrível essa cena, é horrível essa cena. E mostra muito da Carmen, por que ela é tão insegura. Mostra muito porque ela ficou incomodada na segunda temporada, quando não foi apresentada ali pros pais do Borja. Por que a mãe não sabia sobre ela. Então, tudo isso vem incomodando porque ela tem medo de sofrer a mesma coisa que ela sofreu na adolescência, né? Então, ele vai lá atrás dela, não, vamos ficar só nós dois e tal. Gente, aquele David, ele é tão nojento, porque assim, ele gosta dela, mas ele não quer assumir por causa do corpo dela, porque que as pessoas vão falar. E ele fala isso, né? Ah, não, porque as pessoas vão comentar e não sei o quê. Gente, ele é tão péssimo, mas tão péssimo, entendeu? Então, assim, ver ela feliz, ver ela se casando com o Borja é tão incrível, porque eles são um casal perfeito juntos.
São lindos juntos. E a questão da gravidez, dela feliz, e dela com medo se tá tudo bem ou não, dela a questão de dar conta, né, do casamento, da promoção, porque ela foi promovida. Então agora ela cuida das outras filiais, porque ela é a chefona. Então ela fica com medo de ser mãe e não poder ser isso. Então o Borja fala, não, fica tranquilo, que qualquer coisa eu te ajudo. E mostrando, né, eu acho que é uma série que fala muito disso, mostrando como é exigido muito mais da mulher do que do homem. Porque se o filho ficar doente, ele não precisa ficar em casa, porque tem a mãe, né, a gente vê, né, eles falando, é verbalizado isso. Então, ela surta na apresentação e com razão. Porque sempre tem que ser a mulher que tem que ver tudo, porque a mulher que tem que comprar o leite, porque a mulher que tem que ficar com o filho. Então, a gente vê isso porque, gente, criação de filho não é só a mulher. É junto, né? É pai e mãe. Então, a gente vê essa questão aqui que se exige muito mais do homem do que da mulher, falando, porque ela ia ser a nossa chefe, ela ficou grávida, e aí quem assumiu foi o parceiro dela. E assim, é absurdo, como se uma mulher, porque fosse mãe, não pudesse trabalhar, não pudesse ter mais vida, e a única função que ela poderia ter é ser mãe. Então assim, gente, é péssimo no nível muito, mas muito grande isso. Mas eu acho muito importante que Valéria traz esse tipo de discussão, e isso que é legal da série, a gente vê essas discussões, a gente vê mulheres que falam sobre o corpo, que não tem vergonha de mostrar o corpo, de sentir prazer, e isso é muito importante, né? A própria questão delas ali no 4º episódio, indo participar ali de um protesto na Câmara Municipal, não fica muito claro do que é esse protesto. A gente vê antirracismo, antifascismo, né, elas berrando livre, livre, e era só mulheres, mas está falando que elas são fortes, que elas vão lutar pelos direitos dela, que elas não vão abaixar mais a cabeça para tudo que elas sofreram ali na adolescência. Eu acho que é um episódio muito necessário, esse 4º episódio. É um episódio que me emocionou muito e eu achei simplesmente lindo. Pra mim é o melhor episódio, é o episódio que realmente mostra mais, a gente consegue realmente despir elas, entender profundamente, e é incrível isso. Eu acho que Valéria, obviamente tem aquelas partes mais chatinhas da Valéria não sabendo o que é nunca, mas eu acho que de como um todo a série ela funciona demais, apesar de eu achar que realmente essa história ali da Valéria e do Victor já estava repetido demais, né? 3 temporadas sobre isso, não dava. E quando ela tava com o Bruno, né, eu falei, agora acabou essa história de Victor, porque ela tá com o Bruno, tá tudo bem com o Bruno, ela tá apaixonada pelo Bruno e vai dar tudo certo. E não, o Victor apareceu de novo, mas eu acho que de forma geral é uma série necessária, incrível, maravilhosa, que debate assuntos importantes, fala sobre ali elas irem no ginecologista, estarem se cuidando. Então é uma série que tem esse cuidado de falar aí que elas estão se cuidando, que elas são independentes, e isso é muito legal. E eu acho que é uma série que vai me deixar com bastante saudade se ela realmente não ter aí uma 4ª temporada, porque é uma série incrível, apesar de, como eu disse, ter umas coisas aqui e ali que eu não gosto muito, mas eu acho que como um todo a série super, super, super funciona, principalmente o meu casal lindo, Carmen e Borja, porque eles são um amorzinho juntos. Mas eu quero saber de vocês, qual episódio que vocês mais gostaram, qual o momento que vocês mais gostaram aí dessa 3ª temporada, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, os acertos e os erros dessa 3ª temporada. Deixa aqui nos comentários pra gente discutir mais um pouquinho sobre a 3ª temporada de Valéria. E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que vocês querem mais conteúdos do estilo da série de Valéria aqui pro canal. E também se inscreva no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos e ative o sininho pra vocês receberem notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!